Outro fator de grande importância na formação de um olhar diferenciado é a sistematização da observação. Esta sistematização permite fornecer importantes subsídios para a descoberta das causas dos transtornos. Podemos dividir esta observação em 3 grandes áreas. A área relacional, na qual observaremos principalmente a relação do aluno com outros alunos e do aluno com o professor. A área do desenvolvimento em geral, na qual observaremos os aspectos envolvidos na comunicação e expressão, na percepção, no desenvolvimento motor, na compreensão espaço-temporal e na dimensão socioafetiva. E, finalmente, a última área a ser observada é a das habilidades específicas. Ou seja, o professor observará aspectos diretamente relacionados à área na qual o aluno apresenta os problemas mais graves. Os aspectos teóricos envolvidos na sistematização da observação, bem como propostas práticas e exemplos de roteiros para cada uma das áreas, serão vistos em um programa desta série que trata especificamente do tema do roteiro de observação. A criança sempre pode aprender, esteja ela apresentando um quadro de hiperatividade, esteja ela apresentando uma dislexia, esteja ela apresentando um quadro de ansiedade, sempre haverá a possibilidade dela aprender mais e melhor, desde que aquela situação seja bem encaminhada. Então, nós temos inúmeros problemas que são problemas específicos da esfera da aprendizagem acadêmica, mas o importante nesse momento é ter em mente que toda criança pode aprender, esteja ela apresentando a dificuldade que for, desde que ela receba o auxílio necessário e o auxílio adequado. Mesmo uma criança com uma grande deficiência, ela pode aprender o quê? Aquilo que a condição dela permite. Agora, qual é esse limite? Como eu sei o que a condição dela permite? Eu não tenho esse limite a priori. Na verdade, esse limite eu vou identificar na medida em que eu emprego todos os recursos possíveis para favorecer aquela aprendizagem e esse caminho chega até um certo ponto. Então, eu não posso me pautar pela deficiência ou pela dificuldade para estabelecer qual é esse limite. Não, porque muitas vezes uma mesma dificuldade pode possibilitar que aquele sujeito tenha um processo de aprendizagem maior ou menor. E isso depende de uma série de outros fatores. As professoras tinha uma professora que me marcou até a 3ª série. Viu? Ela parecia uma pessoa assim muito mal, muito rigorosa, e parece que a rigorosidade dela era só comigo. Com as outras pessoas não era tão rigorosa, né? Então eu tinha medo, eu não lembro o nome dela, acho que era a professora Ana Andréia, alguma coisa assim. O engraçado foi que na 3ª série, eu cheguei a cursar a 3ª série, na 3ª série eu ia bem com uma outra professora que era mais compreensível, o nome da professora eu lembro dessa, era a professora Brasília, o nome da professora, o nome da mulher era Brasília, e aí ela ia bem, estava começando, era a 3ª série, eu já estava indo, estava me sentindo valorizado, me sentindo bem, eu já ia começar, né? De repente ela estava grávida, ia ter que entrar de licença, adivinha quem volta? De que forma a escola pode contribuir para que o professor possa, então, ter uma atuação mais efetiva diante dos casos de problemas relacionados à aprendizagem escolar? A escola pode e deve, num primeiro momento, estabelecer um diálogo mais estreito com a família,
de maneira que, na medida em que o professor identifique a problemática, esta família aceite a indicação, a orientação de buscar um profissional indicado para que haja um diagnóstico do profissional e a intervenção quando o caso necessitar. Além desse diálogo com a família, a escola também deve se ocupar em promover para os professores uma formação continuada, uma troca de experiências constante entre professores e entre professores e profissionais, assim como também promover para família e professor a oportunidade de um contato direto, de forma que família e professor possam dialogar e que juntos, numa ação em parceria, eles possam seguir as orientações e as recomendações dos profissionais que também estiverem envolvidos no caso, ou quando não houver a participação de outros profissionais, que a família e a escola, juntamente com o professor, caminhem todos juntos no sentido de auxiliar este aluno. É importante que haja, da parte da escola, então, uma preocupação em viabilizar espaço e tempo para que o professor possa ter este contato direto com os pais. E também viabilizar espaço e tempo para que o professor possa ter acesso a essas informações necessárias para a boa condução do processo pedagógico frente aos problemas de aprendizagem. A troca de experiências com profissionais de outras escolas, a troca de experiências entre professores de séries diferentes, a possibilidade do professor ter um histórico do andamento ou do desenvolvimento deste aluno desde o seu ingresso na escola, a possibilidade da escola adquirir materiais, livros, jogos para que o professor tenha disponível, encontre na sua escola esses materiais necessários para atender a este aluno que requeira uma atenção mais especial. Promover com uma regularidade e com uma qualidade essas reuniões de professores e técnicos da educação para que os casos sejam discutidos e estudados constantemente, de maneira que também o professor que esteja acompanhando a condução de um determinado caso pelo seu colega, obtenha informações e tenha elementos para que numa outra ocasião em que ele próprio estiver diante do mesmo tipo de problemática, ele possa se valer daquilo que foi a experiência do seu colega. Que a escola tenha também, vamos dizer que a preocupação em fazer o registro dessas experiências, de maneira que isso se constitua em subsídios, que ficarão disponíveis para os professores, que poderão, ao longo da sua carreira, da sua trajetória dentro daquela escola, buscar na história de outros alunos, casos de sucesso, os recursos que os seus colegas utilizaram e que trouxeram benefícios para o aluno e também para o professor, que se sente gratificado quando o seu aluno supera suas dificuldades. Uma vez identificada a dificuldade, a problemática do aluno, a família tendo sido orientada, essa família deve ir em busca dos cuidados que esse aluno requeira, seja buscando atendimento particular, convênio, SUS, enfim, a família é responsável por aquele filho, por aquele jovem, e ela deve buscar os recursos. Não indo em busca desses recursos por
falta de cuidado, de interesse, de preocupação, a escola tem dispositivos legais para acionar esta família. De maneira que esta criança ou este adolescente, enfim, este aluno, não fique privado dos cuidados que ele necessita. A escola pode, por exemplo, acionar o conselho tutelar, que irá investigar as razões pelas quais a família se nega a prestar a assistência para o seu filho, ou as razões pelas quais esta família não prestou esta assistência e vai oferecer para esta família a orientação e a assistência necessária. Então, uma vez a família notificada da dificuldade do filho, cabe à família ir em busca deste tratamento. A escola pode e deve orientar a família com relação aos meios dos quais ela poderá se valer. Então, sendo uma família de uma classe mais desfavorecida culturalmente, economicamente, cabe à escola orientar esta família com relação aos atendimentos gratuitos oferecidos por universidades, aos serviços públicos que são oferecidos para problemas dessa natureza. É importante, então, uma vez que quem tem este poder é a escola, é de suma importância que a escola, portanto a direção, a coordenação, escute o professor e faça a devida intervenção quando o professor necessita que este aluno tenha uma assistência extraescolar para que ele possa, dentro da sala de aula, fazer a sua parte.